Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Thiago, trabalho aqui na UFPR. E o meu tema ali, então, que eu optei é reformas administrativas no Brasil, né? Não é o objetivo futuro da minha, quem sabe, um dia, dissertação de mestrado, mas vai servir como base porque eu quero focar num órgão público, né? Uma reforma, por acaso, é essa que a gente está aqui hoje. Então, eu fiz aqui, então, História, Paradigmas e os Desafios Atuais, né? Então, os objetivos ali, a pergunta principal, né? Então, analisar a evolução das reformas administrativas no Brasil, que começou lá em 36, né, com o governo Vargas, e identificar os principais desafios contemporâneos, então, hoje para a gestão pública. E a pergunta principal, então, como que os ciclos reformistas, né, moldaram o Estado brasileiro desde 1936 até hoje. E indicar, então, sobre o futuro da administração, né, o que a gente espera de reformas aí e alterações para o futuro. Então, a metodologia, ela se baseou, então, primeiro numa abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica, né, de todo esse período, análise documental, porque toda reforma administrativa, ela vem uma lei, uma PEC, né, que é um projeto de alteração constitucional, então sempre vai ter um documento oficial que vai trazer, né, a reforma, e as limitações, então, são a ausência de dados empíricos robustos e literatura ainda incipiente sobre a recente PEC 38. Quando eu comecei a pensar nesse estudo, na minha cabeça, a gente estava ainda, a última PEC seria a 32, 2020, né? Estava tramitando no Congresso. E, para minha surpresa, em outubro foi protocolada essa 38, 2025. Então, faz um mês que ela foi protocolada e está agora começando a ter a tramitação dentro do Congresso Nacional. Então, os modelos teóricos da administração pública, né, que baseiam todo esse período, começa então com o modelo burocrático lá de Weber, né, que eu vou explicar ali depois um a um, que deu o foco principalmente daquela reforma de 1936, o gerencialismo, né, que aqui no Brasil foi principalmente por Bresser Pereira, que foi inclusive ministro do Estado do governo FHC, né, que trouxe toda uma proposta para implantar o gerencialismo no Brasil, no governo, principalmente no governo federal, né. E a governança digital, que agora, nos últimos anos, a gente vem ouvindo muito, né? Que vem sendo procurado, então, desde a OCDE, né? Aquela organização dos estados dos países mais desenvolvidos, né? Eles pregam bastante, então, essa parte da governança digital. E, em síntese, né? Hoje, o que a gente pode dizer é que o Estado brasileiro ele opera num modelo híbrido, porque ele nunca elimina o anterior, ele sempre vai acumulando, tanto que hoje o burocrático lá de 1936 a gente ainda vive aqui no dia a dia na nossa administração pública. Então, o primeiro ali é o burocrático, como eu falei, né, que foi criado, né, por Max Weber, né. Então, profissionalização, ingresso por mérito, que aqui fala dos concursos, né, que a gente não tinha ainda concurso no Brasil, foi então a partir daqui que começou. A estabilidade da carreira, né, que os servidores que entram por concurso são estáveis, né, depois do período de avaliação. Legalidade, impessoalidade, formalismo, centralização e controle ex ante, que é o planejamento, né, você planejar, pensar se vai dar certo aí aplicar. E o marco, então, foi a criação do DASP, que era um departamento, né, do Serviço Público, em 1936, no governo Vargas, né. Então, foi o início da administração pública moderna no Brasil. Até então, a gente vivia sobre o patrimonialismo, né. Então, conforme o governo, lá, o presidente, o governante, ele escolhia as pessoas que iam trabalhar ali no governo e não tinha uma profissionalização e nem mérito, né? Então, logo depois veio o paradigma gerencial, né, que focou em resultados, desempenho, na autonomia gerencial, mas com responsabilização, né? Contratos de gestão, agências reguladoras, né, começou a surgir, então, a ANAC, a Anatel, essas agências que a gente viu ali também, que surgiram, foi a partir desse paradigma, e a descentralização e parcerias, então, com organizações sociais. Então, o marco foi a reforma gerencial de 95, que é o Bresser Pereira, que eu tinha comentado anteriormente, como uma tentativa de superar limites da burocracia tradicional. Lendo o trabalho dele, né, ele é um dos autores mais citados aqui, né, que eu citei no artigo, ele fala que ele se frustrou, porque ele não conseguiu superar a burocracia. Ele conseguiu dar um passo, mas o Estado não conseguiu fazer a forma que ele queria, né, que seria totalmente gerencial.
E agora, mais recente, né, começou então a governança digital, que foca em rede, coordenação, transparência, né, múltiplos atores participando. Uma palavra que aparece muito, né, que é difícil de falar ali, interoperabilidade de sistemas, que é os sistemas se conversarem entre si, porque a gente trabalha em vários sistemas, só aqui na universidade, né, a gente trabalha com uma lista de sistemas diferentes, né, então um tem que conversar com o outro, porque senão essa parte da governança digital fica prejudicada. Serviços digitais, uso de dados, automação, que a gente tem visto ultimamente, e a tendência, então, é a digitalização como eixo central das reformas e da capacidade estatal. Aqui só um breve histórico, né? 36, lá, foi a reforma burocrática do DASP. Em 67, no governo militar, teve um decreto-lei número 200, que foi a expansão da administração indireta. Ele não deixou de usar a burocracia, mas ele se descentralizou mais, principalmente nos estados, porque o governo militar ele era bem expansionista. Então, ele teve essa característica. Então, ele é citado ali, mas ele não chega a ser uma contraproposta à reforma burocrática. O gerencial de 95, Bresser Pereira, e agora um novo ciclo, né? Então, o PEC 32 e a PEC 38, que são os modelos dela. Então, essa é a PEC que eu tinha comentado anteriormente, que é a 32, que ela já está tramitando no Congresso desde 2020. Ela foi, então, muito focada na gestão de pessoas e no regime jurídico dos servidores. Né? Ela não trabalhou muito a estrutura do Estado, ela trabalhou mais, foi a parte, focou principalmente na parte dos servidores. Então, ela propôs novos vínculos, restrição de estabilidade, então a estabilidade não seria mais ampla para todo mundo, seria para algumas carreiras específicas do Estado, né? A reestruturação de carreiras, cargos comissionados e a inclusão de novos princípios. Então, seria a inovação, coordenação e a responsabilidade. Então, a principal crítica é que o escopo limitado à dimensão de pessoal e um risco de insegurança jurídica e uma politização dos cargos. Como a estabilidade não seria mais ampla, né? Então, poderia ocorrer isso. Os principais, quanto à PEC 32, eu achei vários artigos, né, explicando sobre como que os autores viam ela. Né? Já a 38, como eu vou falar logo abaixo, já não teve esse mesmo... Não tive essa mesma sorte, porque ela ainda é muito recente. Né? Então, a 38, ela tem a ênfase mais em governança digital e na transformação. A palavrinha ali de novo, né? Interoperabilidade, integração de dados, automação, o desempenho institucional e as metas. Tem uma racionalização administrativa e uma modernização tecnológica. Então, ela é uma proposta menos disruptiva, né, comparando com a PEC 32, e é mais alinhada à agenda digital e à necessidade da coordenação sistêmica. Então, seria uma PEC 32 mais atualizada, digamos assim, né, e não tão focada no regime dos servidores. Aqui um comparativo entre as duas, né? Como eu falei, o foco principal da 32 é a gestão de pessoas, vínculos e carreiras. A 38 é a estrutura, tecnologia e governança. A abordagem da primeira é puramente gerencial, a segunda já tem a governança digital e sistema. As medidas, então, são novos vínculos, restrição da estabilidade no PEC 32, enquanto a 38 é interoperabilidade, automação e metas. É uma análise mais profunda, mas gera insegurança jurídica, né, no PEC 32, e a PEC 38 é mais moderada, técnica, e o foco é a eficiência digital. Então, as conclusões e agenda futura, né, as reformas administrativas, então, expressam projetos de Estado, não são apenas ajustes técnicos, elas são muito focadas no governo que está, naquele momento, está propondo uma reforma, né. Então, por isso que ela expressa um projeto de Estado, mas não é só um ajuste, ela é uma coisa mais profunda, né. O Brasil, então, hoje, como eu falei, opera no modelo híbrido, que acumula a burocracia, o gerencialismo, e agora já está usando a governança digital também. A PEC 32, então, se mostrou limitada, a 38 aponta para o futuro da capacidade estatal digital. Então, o futuro da reforma administrativa depende de capacidades estatais, porque não é só o governo federal, né? Quando se faz uma reforma, atinge também estados e municípios, e cada um tem uma governança diferente, um grau de governança diferente hoje, né? A governança digital eficaz, integração entre pessoas, processos e tecnologia, e como agenda futura, como um trabalho futuro, então, avaliar os impactos da PEC 38 e estudar, então, empiricamente governança digital e capacidades institucionais. Como a PEC é muito recente, né, está começando a tramitação agora,
sabemos se vai ser aprovado ou não, mas vai ser um tema assim, para vários anos para poder ser estudado. Era isso. Perfeito. Perguntas para o Thiago, gente? Thiago, a minha pergunta para você é para onde é que você vai a partir daí? Quer dizer, você fez um mapeamento de tudo que aconteceu nos últimos 100 anos no Brasil em termos administrativos, né, administração pública. O que você pretende fazer a partir de agora? No começo eu queria focar numa proposta de uma reforma aqui na universidade, né? Mas agora com a 38 ali como o avanço ali é algo também que me chamou a atenção, que é algo que eu pretendo também dar se aprofundar na compreensão dessa nova proposta e avaliar quais seriam os impactos dela. Isso. Perfeito, tá bom. Muito obrigado, Tiago. Obrigado.